No ar, o Marge Pod. Eu sou a Marge. Muito bem-vindos vocês que estão aqui nesse podcast novo. E hoje eu tô com um convidado que eu conheço há mais de uma década. Eu falo pra ele, cara, você é a televisão, o rádio, a internet, a vanguarda da comunicação brasileira. E não poderia não convidá-lo, porque ele... Elcio Coronato. Olá, Marjorie. Olá, que bom que você tá aqui, Elcio. Muito obrigado. Mas sabe uma coisa que eu acho que você não lembra? O quê? Você falou que você me conhece há quanto tempo? Uma década no mínimo. Mas você não lembra, talvez, de onde eu te conheço. Do teste. Ah, não, você lembra sim. Foi um teste. Na Play TV, Play TV. que era o canal 21, lembra? Que ia Lembro. parar de ser o canal do canal 21, que era o canal de São Paulo. Aí eles colocaram uma programação meio de games, né? Games. Que aí virou a Play TV e eles estavam fazendo alguns testes para os novos apresentadores. E você estava fazendo o mesmo teste que eu fiz. No final, acho que você também não entrou, né? Não entrei. Não lembro Nem também. sei, não lembro quem pegou. Eu também não. Mas boa sorte, né? Não sei onde tá essa pessoa agora. Porque não foi aquela galerinha depois que entrou o Luciano Amaral e tal. Foi uma galera antes daquilo, né? Você lembra que teve o Game Corp, que entrou o Luciano Amaral, que ele fala mais joga. E o Luciano Amaral, depois eu encontrei ele em Los Angeles, trabalhando com videogame. Eu trabalhando com videogame. Ah, você fez um monte de coisa de videogame também. Bandai Namco, e ele tava em um outro programa. Aí a gente tava no stand ali da E3. Aham. Eu olhei e falei, nossa, ele era do Castelo Rá-Tim-Bum, não era? Sim, Castelo Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua. Ele deve ser um pouco mais velho que eu, ele deve ter uns 43, 44, então eu assistia muito ele quando eu tava pequeno, na escola, assim. Nós né? somos filhos da TV, né? Porque, assim, década de 90 você era criança, não é isso? Sim, mas você é mais nova que eu, Só um né? pouquinho, é. Mas, você estudou rádio e TV? Eu estudei rádio e TV na FAP, você também, né? Não rádio e TV. Fez Fiz que? publicidade. Não Publicidade. entrei em rádio e TV, cara. Era difícil, né? Não, Era assim. tinha menos vaga, menos vaga. Era tinha isso. menos vaga Era mais que- concorrido. Era menos vaga. E você começou, você já passou pela SBT, você já passou pela Record, pela MTV. Eu apresentei com você um teste do Legendários na Web. Isso, quando eu fazia lá o Legendários, você fez o quê? Um programa só? Um programa, infeliz. Não, era meu sonho aquilo. No final não teve ninguém que ficou naquela vaga lá. Eu não me lembro o que aconteceu depois. Não tinha ninguém no começo. Aí entrou a Mariana, que ela fez uma matéria comigo, e de externa foi muito bem. Aí a gente chamou ela para ficar lá no estúdio. Ela ficou, aí ela saiu porque ela morava no Rio, ela tinha que vir todo sábado para São Paulo. Aí a gente fez era convidados, não era nem um teste, eram convidados e aí, em algum momento a gente ia escolher alguém, mas no final eu não lembro por que não escolheu ninguém no final. E hoje Marcos Mion, lá na Globo, realizou o sonho dele Sim, aos sim. 40, né? 40 e poucos anos. Ele falou, cara, O Mion demorei... se eu tenho 41, ele tem 43, porque eu sou do dia 21 de junho, ele é dia 20, então eu sei que ele é exatamente 2 anos mais velho que eu. Não. Eu pensei em você, eu falei, cara, pensou? Daqui a pouco tá lá o Elcinho. Gostaria muito, né? Gostei muito de trabalhar com ele foi um cara super 10 comigo, assim, ele que me levou pra Record, ele sempre me deu espaço lá no Legendários, na Record. Às vezes as pessoas acham que a Record é um lugar de difícil, de que você não tem liberdade e tudo mais, e comigo foi o contrário, eu tive muito mais liberdade na Record que na MTV. O pessoal acha que MTV, não sei o quê. Cada coisa que os caras... Não é que impedia, mas pedia para não fazer, não sei o quê. São coisas que nunca na Record falaram isso. Mas coisas bestas, por exemplo. Eu sempre gostei de entrevistar o povo, assim, na rua, a galera mais povo de classes diferentes sociais. Diferentes faixas etárias e tudo mais. E eu ia pra rua, fazia minhas matérias, ia no Viaduto do Chá, no começo, né, na Paulista e tal, e pegava uma variedade enorme de pessoas, idades, culturas e tudo mais. E aí, isso no meu primeiro pilotinho que eu fiz, falou, não, Elcio, não pode, tem que pegar gente bonita, gente de faculdade, blá, blá, blá. Eu falei, esse jeito, todo esse papo de somos alternativos aí é só da boca pra fora, né? Não Porque existia hipster ainda naquela época, né? Hipster coxinha, não existiam essas palavras, mas... E aí, quando vai pegar mesmo o povo mesmo, não quer. Eu falei, tá bom. Aí eu tinha que adaptar, mas eu sempre soube me adaptar, assim, tanto na MTV quanto na Record. Na Record eu tive 2 passagens, uma no sábado à noite e outra de manhã. Então, sábado à noite era um público um pouco mais jovem, de manhã era dona de casa. O que era? O que você apresentava de manhã? Hoje em dia, Hoje passa em de dia. manhã, isso. Ana E aí, Rico, à Moçada noite? Filho. À noite era o Legendários. Legendários, É. na web.
Ou Não, na TV também. Primeiro era o Legendários, depois o Legendários na web. Não, Ou eu você fazia fez os dois. Os dois. Assim, era eu isso. fui chamado para fazer na televisão, com o Mion, eu fazia na TV. E o Gordo, o João Gordo, foi chamado para fazer a parte de internet. Só que aí o João Gordo ficou doente no final de 2010, e aí eu cobri ele na folga dele, na licença dele. E o Gordo, ele tem o jeitão dele, um pouquinho mais lento pra falar, o jeitão dele, é o jeitão. Todo mundo, quem gosta do Gordo, gosta por causa daquele jeito. Pá, não sei o que, blá. E quando eu entrei, você viu lá, você foi, eu tinha uma forma muito rápida de falar, tal, muito interativo. Pô, eu lia, isso é 2011, final de 2010. Não, aquilo ali já estava na internet, já era inovador pra caramba. Você, pra mim, é parte da vanguarda. Você cria sempre coisas à frente do pessoal. A gente estava falando de começar a gravação. Você é meu primeiro amigo, conhecido de tudo, assim, que teve um podcast, que começou o podcast antes de todo mundo. Não tinha nem nome de podcast ainda. O meu eu não chamava de podcast, chamava de entrevista, mas os primeiros mesmo a fazer este formato, teve um monte de gente que fez antes, né? O pessoal do Jovem Nerd, mas era só de áudio. Tô falando de quem eu conheço, amigos, sim. conhecidos. Mas quem começou a fazer esse formatinho foi o Felipe Solari e o Flow. O Felipe Solari, ele era do Legendários também. Foram os dois que começaram a fazer esse formatinho mais assim. Mas quando eu fiz, como eu te falei, a minha referência não era o Joe Rogan e nenhum podcaster, era a Marília Gabriela. Eu falei, eu quero fazer um programa da Marília Gabriela. Eu adoro, de frente com a Gabi. Ou o Larry King, que tinha nos Estados Unidos, mas não era um podcast, porque não era a minha referência. Minha referência sempre foi mais televisão, tanto brasileira quanto estrangeira. E hoje a galera conhece muito programa, não muito, mas mais a programação internacional que antigamente. Uhum. E eu já era um cara que eu conseguia descobrir o que estava passando fora do Brasil sem ter internet. Eu arrumava umas fitas, uns caras que conseguia viajar e gravava e tal. Então eu sabia o que rolava fora e assistia, né? Então, sempre isso foi ligeiro. Eu sempre te achei muito ligeiro. Curioso, né? Eu também. Curioso. Mas é legal, o Legendários na Web, quando eu fui lá apresentar com vocês, cara, você que conduzia tudo ali. O ritmo, né, o dinamismo, tudo, cara. Você chegou a produzir junto com o Eugênio ou só o Eugênio dirigia? Você fazia o que lá? Tinha a direção, era o Gui Vieira, e o Eugênio também participava, às vezes dirigia, às vezes produzia. O Picone, uma época, foi diretor. Tiveram alguns diretores. Mas o programa ao vivo, desse tipo lá que eu fazia, o diretor, ele tem um papel muito importante ali. O diretor de ao vivo é totalmente diferente do diretor de alguma coisa gravada e tal. São funções bem diferentes. Porque no ao vivo o diretor, ele vai te dando... Agora eu tô dirigindo ao vivo lá o Chupim na Metropolitana, que passa no YouTube também. Quantos anos tem o Chupim, hein? Quase 30, acho que 27, por aí. Acho que é de 97. Não, eu lembro criança escutando Chupim. E o gravado, você para, volta, faz o quê? O ao vivo é a arte do ponto. A arte do ponto e o que vai entrar agora. Sabe? O diretor tem essa autonomia, digamos assim. Agora, e lá tinha o Gui Vieira, o Júlio. Eu aprendi muito a ser diretor de ponto, ouvindo o ponto nesse programa. Porque ser um diretor de falar no ponto é uma coisa que quem não sabe faz errado. Não, e também escutar, ser o artista com o ponto no ouvido, ouvindo ali, você tá com um convidado, de repente o diretor, olha pra câmera, você tá perdendo a câmera mais pra esquerda, você tem que perguntar isso aqui, hein? Não é então, coisas... mas aí que tá, o diretor, ele tem que ser muito sucinto, assim, ele tem que falar o mínimo possível, de uma forma que ele vai passar a informação e na hora certa. Ele tem que falar na hora certa, uma informação muito sucinta, assim. Às vezes a melhor se eu quero que o apresentador fale alguma coisa, às vezes eu falo exatamente a frase que eu quero que ele fale. Tipo, sei lá, não sei, e o Joãozinho correu da escada. E aí o Joãozinho correu da escada, né? Em vez de falar, pergunta pra ele se o Joãozinho... Porque é muito tempo. Pergunta para ele se o Joãozinho... muita coisa. Joãozinho, sei lá, Joãozinho rolou na escada? E aí tem que ser num momento que ele não tá... que eu não posso atrapalhar o pensamento dele. Tem que ser ou um momento que ele tá fazendo uma coisa muito automática, que eu sei que eu não vou atrapalhar, ou que outra pessoa tá falando e ele não precisaria necessariamente ouvir tudo que o cara tá falando. El, se você é produtor, diretor, apresentador, repórter, criador de conteúdo, o que mais? Produtor eu não me considero muito, não. Apesar de eu ter trabalhado várias vezes na produção.
Produção não, é uma coisa... produção das suas coisas, Ah, não? sim. Nesse Você sentido, cria sim. suas... Quando eu trabalhei em programa de televisão como produtor, eu nunca fui um produtor muito bom, assim. Porque produtor é uma cabeça que eu não tenho. Esse tipo de produtor, né? Produzir minhas coisas, com certeza. E até acabo produzindo algumas coisas quando eu tô mais... A responsabilidade do produtor é um negócio difícil, assim. Tem uma pressão, ó. Vai ter que ter uma garrafa XYZ no programa, senão não vai dar para fazer uma ação que vai... Você fala, meu Deus, isso sempre é umas coisas que me... não sabia, ficava preocupado, sabe? Uhum. E, Sim. então fui editor, eu trabalhei muito tempo na edição. Eu comecei editando. Na SBT, ou não? O primeiro lugar que eu trabalhei editando foi na Rede TV, no TV Fama, 2002. Nossa! Gente, o TV Fama. Eu comecei como estagiário na Jovem Pan, depois eu virei editor na Rede TV. Teve algum lugar que você não trabalhou? Algum canal? A Globo, não trabalhei, na Band, na Cultura, não Cara, trabalhei. você era a cara também da Band há uns 10 anos atrás, quando tinha aqueles programas jovens, CQC. Você era muito CQC, O CQC, cara. o primeiro apresentador que foi convidado para ser foi o Cazé. Casé Peçanha, cadê ele? Ele tá fazendo outras coisas, ele tá meio outsider, assim, não sei exatamente o que ele tá... Às vezes eu vejo uns podcasts dele e tal, ele sendo convidado. Ele foi convidado para apresentar. E aí ele me chamou para ser repórter e talvez até porque o cara que estaria na bancada com ele. Aí eu fiz o teste, só que lembra que eu te falei que eu conhecia muitos programas gringos? Eu conheci o CQC de cabo a rabo, o da Argentina. E eu fui fazer o teste super nervoso, porque eu sabia que o programa ia dar certo. E quando você coloca a expectativa lá em cima, você não dá o seu melhor. Você tem que estar despreocupado, fazendo aquilo como se fosse qualquer coisa. Lavando louça, né? Isso. Você chega lá, e aí, tudo bem, pessoal? Beleza, beleza. E é isso, a câmera nem tá lá, sabe? Só tá porque você tem que olhar às vezes pra câmera, mas... Exatamente. Na comunicação isso é muito importante. Muita gente fala que tem medo de falar em público ou, sei lá, falar na frente das câmeras porque tá pensando demais. Ai, meu Deus, será que eu tô me saindo bem? Ai, meu Deus, será que não sei o quê? A pessoa coloca uma expectativa lá em cima e aí a pessoa fica... Eu falo que... Isso eu até explico no livro, aproveitar aqui. Não, calma, me conta disso. Porque eu explico isso no livro, tá? Tem uma parte que eu explico isso no livro. 28... Mostra ali. 28 leis da inteligência social... Que depois eu explico como é que chegou isso aqui nessa história. Não, cara, você, além de tudo isso... Depois eu escrevo aqui uma dedicatória, mas toma aqui pra você. Ai, eu amei! Eu quero ler. Assim, você vai gostar. Eu tô muito feliz, assim, de você ter consolidado todas as suas pesquisas, a sua curiosidade em algo tão legal que mais pessoas possam se beneficiar, sabe? Sim. Eu tô até emocionada aqui. Tô gaguejando, cara! E eu falo exatamente disso da gente pensar demais para fazer as coisas. Quando você pensa demais, você tem a teoria das duas vias mentais, a via lenta e a via rápida. A via lenta é o que a gente usa para fazer uma conta de matemática, para fazer uma decisão racional, e a via lenta. E a via rápida são coisas do dia a dia, coisas que você está acostumado a fazer todo o tempo, escovar o dente, etc. e tal. Quando a gente está agindo pela via lenta, dependendo do que for, a gente não se sai tão bem. Por exemplo, falar em público, por exemplo. Porque aí você começa a pensar e você não dá o seu melhor. Quando você está conversando com a sua melhor amiga, com as pessoas que você conhece mais, que você confia mais, que te admiram mais, você não está pensando em nada. Você está só sendo. E aí você dá o seu melhor. Então, isso é uma das coisas que eu explico aí no livro. Esse livro é sobre inteligência social, que é habilidades relacionais, comunicar, que foi um conceito que eu comecei a me aprimorar em 2018, final de 2018. Como é que você chegou até, assim, da TV, de criação de conteúdo, de movimento, você sempre foi do movimento, sabe? Você sempre tá em movimento. Sempre que eu tô assim, preciso de uma novidade, vou lá no seu Instagram, o que você tá aprontando, sabe? Você sempre tá aprontando alguma coisa legal, conversando com pessoas, trocando. E aí, como é que foi, assim, chegar até a inteligência social? E o que é, né, inteligência social, gente? Existe a teoria das múltiplas inteligências, que é do Howard Gardner. São 7? Acho que são 9 ou 10 agora. Nossa, aumentou? Não, acho que sempre foram 9 ou 10. A única vez que eu li eram 7, tipo musical. Tem o musical, social, emocional, musical, lógico-matemática,
acho que Linguístico? corporal sinestésica, que é tipo de atleta. Tem escrito no livro agora. São várias. Eu acho que são 9 ou 10. Não lembro de cabeça todas. É muito. E aí, vamos supor, o Pelé é corporal sinestésica, que é um cara, um gênio. Aí o Einstein é lógico-matemática. O Beethoven é musical. Então, como você aplica essa inteligência de alguma forma. A inteligência emocional, que o Daniel Goleman fala muito, é o autor mais conhecido, apesar de muitos autores escreverem sobre. Ele também escreveu um livro sobre inteligência social, que é a habilidade de se relacionar com as pessoas, entender as pessoas, ouvir, né? Quando outra pessoa está falando, você está ouvindo e não pensando no que você vai falar. Porque isso é, né, muito instintivo, às vezes, das pessoas já estarem pensando no que elas vão falar, né? Quando alguém vai reprovar alguma coisa, a pessoa já está pensando como você defender, ou vai contra-argumentar, ou até por vaidade querer falar uma coisa numa roda. Enfim, é a habilidade de entender pessoas. Muita gente chama isso de empatia, mas eu explico que a empatia não é a habilidade de se colocar no lugar dos outros. É a habilidade de saber que você não pode se colocar no lugar dos outros. Cara, isso eu concordo, porque a gente só vai sentir, saber, se a gente passar pela mesma coisa, e ninguém é igual. Ninguém é igual. Como é que eu vou passar pela mesma coisa que você, se você é você, eu sou eu? Mas assim, eu posso tentar me esforçar para me conectar e colocar no seu lugar. Isso, é uma atitude, uma escolha, né? Que você vai... Essa escolha de humildade, de saber, humildade no sentido de que eu não consigo ver, eu posso tentar, mas saber que eu não consigo ver, que eu não... Por mais que eu me esforce e tal, que eu entenda a história da pessoa, eu nunca vou conseguir ver o mundo pelos seus olhos, ou pelos seus sentimentos e tudo mais. Eu posso chegar perto, porque você é uma pessoa... Até se você tivesse uma irmã gêmea... Você tem irmã gêmea? Muita gente acha que minha irmã é gêmea, mas a Mel é mais nova. É que até eu lembrei de ver agora, acho que ela tem uma irmã gêmea. Todo mundo acha isso. Até se você tivesse uma irmã gêmea, não é a mesma pessoa. Então, como você... saber que você não pode. Então, eu costumo dar muito exemplo sobre uma pessoa que tem uma opinião que é totalmente diferente da sua, e as pessoas muitas vezes ficam revoltadas com opiniões divergentes. A partir do momento que a pessoa entende que a pessoa tem uma opinião porque ela tem uma visão, uma vivência, uma experiência diferente da sua, e ela... Ou uma limitação também, não é? Pode ser uma limitação, mas essa limitação é o nosso julgamento também. Também. Né? Porque ela pode te enxergar como limitado também, né? Então, mas aí é isso. Tipo assim, sei lá, tempos políticos, foi todo mundo querendo se matar por causa de opiniões diferentes. Cara, eu falo, gente, mas opinião muda. Crença muda também. As pessoas, elas têm... Isso aí também tem a ver com uma cultura que não é de agora, isso sempre existiu, do bem e do mal, né? Isso, e as pessoas querem estar de um lado, defender... o lado tá certo, um lado tá errado. Meio time de futebol, não é não? Pra mim é futebol. É time de futebol, é também comandos em ação, os do bem contra o do mal. É tudo isso, sabe? Só que o que as pessoas... Só entender essa parte, que se você entender que aquela pessoa tá dizendo aquilo porque ela acredita que aquilo que ela tá falando é o melhor, assim, cara, ela tá falando isso, que é o oposto que você tá falando, mas ela acha que isso é o melhor. Pode ser que tenha uma parcela, mas essa parcela é a menor de todas, que tem uma visão maligna da coisa, que quer prejudicar alguma classe, alguma categoria, algum grupo. Pode ser que existam essas pessoas, mas essas pessoas são a minoria. E as pessoas também, se elas se derem a oportunidade, elas vão ver que a maioria das pessoas são boas. As pessoas são boas, as pessoas não conseguem perceber isso. As pessoas são boas, só que às vezes as pessoas estão frustradas, estão com medo, estão inseguras, machucadas, precisam se autoafirmar. E às vezes elas acabam machucando outras pessoas, mas a maioria das pessoas são boas. Aquela coisa, muitas vezes tem alguém que você conhece e alguém fala, essa pessoa é ruim. Não, eu conheço ela, é que eu conheço aquela... Não, mas... Quando você conhece bem a pessoa, alguém que fala que é ruim, você sabe que não é, que é por alguma circunstância e tal. A maioria das pessoas são boas, não é que não existem pessoas más. Pode existir, mas essa é a exceção da exceção.
Então, se a gente começa a entender isso, entender as pessoas, dar oportunidade para elas falarem, para a gente entender o que elas têm a dizer, quem elas são e tal, e não se sentir afetado pelo que ela está falando, como se ela estivesse falando algo para você, porque a gente tem muito essa ideia, alguém fala uma coisa... Te leva pro pessoal, né? Exatamente, às vezes não tô nem se falando... ofende. Eu falo assim, não, porque... Eu falo assim, porque eu gosto mesmo de feijoada. Vamos supor que eu falo uma frase totalmente... Você já tá pensando se você gosta ou não de feijoada. E não tem nada a ver. Você pensou agora se você gostava ou não, certo? Pensei. Todo mundo faz isso, entendeu? Quando você fala uma coisa de você ou do outro, você já se coloca no lugar. E às vezes você não tem nada a ver com aquela história. A pessoa tá falando uma história dela ou de uma terceira pessoa. Então é essa tolerância, muito mais do que empatia, entender, querer entender. E também, até para não se estender muito, mas entender também que cada pessoa no mundo, por mais que aquela pessoa aparentemente não seja uma pessoa que tem uma cultura tradicional de livros, de estudar, de faculdades, ou qualquer uma, é um universo de conhecimento que a gente não imagina. Cada pessoa é um universo de experiências que você nunca vai ter. Por isso que você é um comunicador, um entrevistador, um apresentador tão bom, porque você vai pra rua, você é o cara que arregaça, vamos arregaça as mangas, bora pra rua, bora gravar, bora conversar com as pessoas, se conectar com as pessoas. Sim. E isso eu sinto falta, assim, de conteúdo seu, sabe? Uhum. Porque você é o cara, a TV não pode morrer, entendeu? Sim. Você é o cara que vai criar alguma coisa legal, nova, e chamar pessoas e agregar, sabe? Unir pessoas. Sim. Porque, cara, o poder tá no encontro. O poder das trocas. Sim, com certeza. Eu acredito muito nisso, assim. Eu aprendo demais com as pessoas. Exato. Que geralmente não tá sendo filmado. Sim, isso em várias situações. As minhas gravações lá, quantas coisas malucas que eu fazia que eram os bastidores, que não foram gravadas. Mas é isso que você falou, o poder dos encontros, né? Quando você consegue entender que cada pessoa é um universo de conhecimento, de oportunidades, né? O poder dos encontros, você começa a ver o relacionamento, a interação humana como uma grande diversão, um grande parque de diversões, assim, sabe? Se conectar. Você é muito assim, você tem essa coisa de se conectar com as pessoas de uma maneira positiva e tal. E mesmo eu não conhecendo você profundamente, de conviver com você, eu tenho certeza que você tem seus momentos de ficar recolhida, que você não está bem, que você não sei o quê, entende? Isso também é uma questão de autoconhecimento, aí entra um pouquinho mais da emocional do que da social. Mas é legal, porque o social e o emocional andam juntos. Andam, Por exemplo, estamos juntos aqui hoje, aí você passou por um momento muito difícil ali antes de chegar aqui. Um exemplo, tá? Aí você já chega afetado. Uhum. O seu emocional está afetado. Logo, talvez a inteligência social se afete também, não é? Uhum. Às vezes você não está sabendo como lidar com o outro, porque você está dentro de você está ali, tentando se estabilizar, você está se recuperando, né? Sim. Sei lá, saiu correndo ou brigou com alguém, não sei. Mulher tem TPM, cara. Todo mês a gente tem um desafio bizarro, hormonal, que o corpo, que é ótimo, porque assim, o corpo elimina o sangue. O excesso de sangue e toxina. Uhum. Então é uma inteligência corporal de, Sim. limpar tudo isso. E afeta o nosso emocional. Logo, o nosso social também é Sim, afetado. com certeza. Tanto é que às vezes eu falo, gente, é aquela semana, vocês me perdoem se eu não tiver maravilhosa. Aí entra uma outra variável aí, que é uma questão hormonal, que é diferente, aí entra também o que eu acabei de dizer, o homem não vai saber nunca o que é isso. E aí é uma outra coisa, né? Que aí eu não consigo nem avaliar. Opinar, né? Não, desculpa, eu fui sacana nessa. Não, foi não. Mas é que assim, é pra trazer um exemplo mas é mesmo, verdade. que o emocional, ele afeta a gente no social. Eu acho que assim, tem muita coisa que dá pra você tentar contornar. Por exemplo, vamos supor que, esse exemplo que você deu, vamos supor que eu tivesse vindo pra cá e tivesse acontecido alguma cagada. Sei lá, uma briga no trânsito, sei lá, qualquer coisa desse tipo que me deixasse estressado. Aí, aquela coisa que existem conhecimentos que às vezes as pessoas demoram... Tem livros para explicar uma coisa que é mais ou menos simples. Eu entendo, porque tem o livro, óbvio, para a pessoa explicar com autoridade, com argumentos e tal. Mas quando você entende a questão do agora,
Então, por exemplo, às vezes não adianta você ficar se preocupando com uma coisa que vai acontecer, ou que aconteceu lá, ou que deveria ter sido feito. Quando você consegue desligar essas coisas e se entregar ao agora, você vai, de certa forma, eu falo desfrutar o agora, onde eu tô aqui agora, desligar a cabeça do depois, do antes. Aí você consegue ter um pouquinho mais de equilíbrio emocional e também desliga a via lenta, que é a via racional, que você fica pensando e aí não dá o seu melhor, né? Deixar fluir no agora. E o que te tocou mais nesse momento aí que você entrou em contato com a inteligência social e falou, cara, eu vou escrever um livro sobre isso, porque assim, o que te moveu? Qual que foi a chave que virou? Foi assim, eu até 2017 estava na Playboy, e aí eu estava numa carreira principalmente de comunicação, né, de direção e apresentador e essa parte e tal. Sempre bem vestido, bem Na apresentado. Na Playboy sim. Né? E assim, cada trabalho que eu faço, você é uma pessoa muito ligada em moda, você vai entender, eu crio uma identidade de me vestir e tal. Eu acho isso incrível. Pra ficar marcado, né? O coronhada, que era o que eu fazia na rua, eu tava sempre de camisa florida. A Playboy, eu tava sempre, ou tava de roupão, ou tava de gravatinha borboleta. Na Record, na época da manhã, eu tava sempre de preto, e no sábado à noite eu tava de laranja e preto. Cada coisa eu fazia cada trabalho que eu fiz tem um tipo de roupa que eu seguia. Bom, eu saí, aí a Playboy tava acabando e tal. E aí a TV tava numa fase meio devagar, assim. Ainda tá, né, um pouco. Ainda assim, tá. Pra apresentadores, não sei. Ainda tá. Mas por algum motivo aquela época parecia pra mim, tava me dando a impressão que tava pior, assim. E aí eu falei, quer saber, eu vou desligar um pouquinho a minha cabeça dessa coisa de comunicação e vou começar a estudar, ler, conhecer coisas e tal. E no meio disso, o Flávio Bock, que ele é irmão do Bruno Bock, sabe quem é? Então, o Bruno Bock eu já conhecia, que é o cara que faz o Pipocando e tal. Mas o irmão dele não conhece o Flávio, que você falou? Ele não tem nada a ver com isso. Não tem absolutamente nada. Aí, ele já acompanhava o meu trabalho, mas eu nem sabia quem ele era. E aí ele me mandou uma mensagem, ele é hipnoterapeuta, falando que gostava do meu trabalho e tal. Percebia que perguntou se eu já tinha estudado PNL, porque ele via que eu usava algumas coisas. Eu falei, cara, só por cima, nunca estudei, sei mais ou menos o que é, mas nunca estudei. Ele falou, cara, você usa um monte de coisa, só que você não sabe. Ele falou, vem aqui, vamos conversar. Daí eu comecei a estudar com ele, hipnose, PNL, e eu identifiquei, que foi o que ele falou pra mim, você vai identificar um monte de coisa que você faz, só que você não sabe a parte teórica da coisa. E aí eu comecei a me aprofundar nesse universo. Não só nesse, foram em outros também. Mas eu fui, por exemplo, conhecer o Tony Robbins, fui no evento dele. Minha irmã ama ele, ela que me apresentou ele. E, cara, eu fui assistir depois, o cara é demais, né? Ele não tem mais nem voz, acho que de tanto suporte que ele dá pras pessoas. Cara... E aí eu fui lá, e assim, uma das coisas legais que eu vi no Tony Robbins foi que, assim, tipo, o cara é fora de série, ele é o melhor nesse tipo de coisa. Mas foi que eu entendia tudo que ele estava fazendo, assim, sabe? O que ele estava fazendo, eu estava entendendo. Os mecanismos, isso. Né, por trás. Porque o Tony Robbins, o evento dele, ele não é uma aula para você se tornar um mestre da PNL, não. É para ele transformar você. Você é quase que um paciente ali naquela situação. É diferente de fazer um curso para aprender. Mas eu entendi que ele fez isso. Você vai entender. Quando você entende o mecanismo por trás disso, você pode criar. É igual cozinhar. Eu não sei cozinhar, mas se você entende o princípio da receita da culinária, você pode criar as suas próprias receitas. Ou você pode só saber uma receita, decorar e fazer, mas se você tinha que pedir para fazer uma coisa um pouquinho diferente, você já não sabe. Então é mais ou menos o mesmo princípio. E aí eu fui estudando isso e também frequentando outras coisas totalmente diferentes relacionadas à espiritualidade. Adoro. O quê? Conta tudo, Putz, eu já fui em todo tipo de cultura religiosa que você pode imaginar. Eu também. Então, eu também. Adoro. Eu já frequentei desde criança, por conta dos meus avós, enfim, todas que você pode imaginar, todos os tipos mesmo, assim. Você entrou em crise depois da Playboy, assim, existencial, de você falar, putz...
Será que é isso? Será que não? Não, não, Dos não. 30? Não. Nesse momento eu não entrei em crise. Eu já Que entrei em bom. crise antes, talvez. Antes, não nessa época. Nessa época foi uma escolha tranquila esse caminho. Mas antes, sim, eu acho que quando eu decidi sair da Record a primeira vez, um pouco, porque eu já estava lá há alguns anos, estava indo bem, e eu estava achando na época que não tinha mais o que crescer lá dentro. Aí eu saí, e logo em seguida o Antônio Tabet me chamou pro Kibiloco. E aí pro Kibiloco não, desculpa, pro Desimpedidos, que ele era sócio, porque eu já tinha feito o Kibiloco com ele. E aí eu fiz o Desimpedidos, começou a dar certo, depois eu fui pra SBT, e aí eu meio que fui indo um pouquinho para trás das câmeras, assim. Mas foi um momento que eu fiquei um pouco assim, porque eu tava, de certa forma, como vou dizer, confortável ali, Você acha que o conforto dá uma estagnada na criatividade, na dinâmica, sei lá, da vida? Então, né, eu acho que em mim não, portanto que eu saí, né? Porque Ficou desconfortável com conforto. eu achava que eu tinha que fazer mais, sempre mais, né? E aí eu achei que não. Eu acho que assim, se fosse hoje, talvez eu tivesse uma opinião diferente, uma atitude diferente. Porque quanto mais novo você é, não que você perde a sua a mesma atitude que você tem quando, mas você quanto mais novo você é, mais inconsequente você é. E a gente acha que a vida é infinita, né? Quando a gente é Isso. novo. É tipo assim, aquela coisa, cara, eu tenho tanto tempo de vida, Isso. vou ter tantas oportunidades, tem tantas possibilidades, a gente acha meio dono do mundo, mas eu acho que tem a ver com hormônio também, tem muito a ver com ter perspectiva, sabe? Eu acho que também com a falta de próprio. O tempo faz isso com você. O tempo vai te ensinando. Pode ser, esse ensinamento pode ser ruim também. Mas ele vai te dando. Ser um pouco mais precavido, né? Peraí, não sei e tal. Ou construir, talvez, ter uma noção de, pô, que legal, eu vou dar valor pra isso. Aquelas histórias que os pais sempre falaram. Quando você for mais velho, você vai entender. Pior que... Parece até uma maldição, né? Porque pega. É verdade. E é verdade. Hoje eu falo, nossa, meus pais estavam certos, sempre certos. Porque quando você é mais novo, você faz tudo e como você falou, você não tem medo de nada, tal. Que é bom também. Óbvio, com limite, assim, se você passar do ponto pode dar ruim, mas quando você é mais velho um pouco, você consegue pensar mais, assim. Eu gosto muito de fazer analogias com o futebol, porque é uma forma de todo mundo entender, prática, até quem não é fã de futebol entende, e é uma forma popular de explicar. Mas é a mesma coisa um jogador que tem 18 anos, que é um baita craque, assim, que ele tá brilhando e tal. Eles, às vezes, não tem aquela experiência toda, mas só pela gana que ele tem, a juventude, tanto física quanto mental, o cara arrebenta. E quando o cara é mais velho, o cara tem já dos 30 e pouco, jogador ainda em atividade e tal, o cara corre menos o campo, ele sabe a bola que ele tem que correr, a que vale a pena correr, a que não vale. Não fica queimando cartucho, né? Tipo, tem um lançamento. O cara de 18 anos, ele não vai alcançar, mas ele não quer saber, ele vai correr assim, volta. O cara de 40, ele só pela força que o cara chutou a bola, ele sabe se ele tem que correr ou não. E aí ele fala, essa eu não vou. E ele vai dosando. Então acho que essa é a diferença, né? Tem prós e contras. Então, nessa época que eu saí da Record, eu tava nessa insatisfação, não era insatisfação, inquietude, mais do que insatisfação. Testosterona. Também. Foi testosterona. Mas testosterona até hoje tá aí. Mas dá pra. Às vezes, né, ela dá uma acalmada também, assim. Assenta num lugar, arruma uma namorada, você não tá namorando? Tô namorando. Então, é outra história. Sim, porque sim. quando a gente tá mais novinho, tal, trabalhando, balada, festa, parece que tá todo mundo fazendo um monte de coisa e a gente nada. Né? Fala, nossa, é muita comparação, não sei. Eu sou jovem. Não, e assim, quando 2013 por aí, eu fiquei solteiro, tava namorando um tempo, eu fiquei solteiro. Eu achei que meus amigos já estavam tudo quase casando. Eu falei, caramba, eu acho que eu já tô meio velho pra essas coisas. E foi a fase que eu mais tive gás de sair. E de todos os dias praticamente saindo, e mais do que nunca, assim. Então acho que é muito da sua cabeça que você pega e fala. Óbvio que a nossa saúde muda, né? Mas Mas quantas pessoas você vê mais velho que se determina a fazer uma coisa e consegue, até né? o Hugh Hefner. Sim, quando ele morreu eu tava na Playboy.
Mas ele tava em festa, deve ter feito festa até o final, né? Até o que ele aguentou, assim, de fazer. Sim. Imagina acordar naquela... Meu Deus, não vamos nem falar disso, mas... Aí você chegou no Tony Robbins, aí conta, Fui lá. no Tony Robbins, fui em várias outras coisas. Enfim, várias coisas totalmente diferentes uma das outras. Não só de estudo teórico, mas de vivência, né? Imersão, experiências de transe coletivo, de mil coisas diferentes. E aí eu comecei a ver similaridades em algumas coisas. E misturar algumas coisas que eu via numa na outra, assim. E aí, eu tinha a parte da hipnose e tal, mas eu comecei a ver... Enfim, eu comecei a fazer as minhas intersecções nas coisas. Que eu cheguei em alguns lugares. Só que eu falei, qual é a forma mais prática? Isso que é o lado bom também de eu ter trabalhado muito na televisão. Se você pensa como transformar o seu discurso de uma forma acessível para o público, e aí eu fui para esse caminho. Eu falei, se eu quiser falar para as pessoas sobre inconsciente, hipnose, o que é hipnose? As pessoas vão achar, tem muita gente que vai achar que isso é mentira, que isso é coisa de desenho animado, ninguém vai entender. Charlatão. Eu falei, os caras não vão entender nada. Se eu falar das coisas que eu fiz, ninguém vai entender nada. Como eu explico essas coisas de uma forma que isso vai ser prático e útil na vida da pessoa e vai fazer a diferença na vida da pessoa? Aí eu bolei uma forma, uma imersão, que as pessoas iam comigo para um lugar, passar alguns dias e ter algumas atividades lá. Chamei um cara que era um cara fudido de acampamento, de molecada, de adolescente, tal, tudo foda, tal. Aí o que aconteceu? Pandemia. Nossa. Aí eu fiquei muito puto. Aí tava um cara falou, faz um curso online. Falei, tá bom, vai. Fiz o curso online, foi super bem, tá no ar, vende bem e tal, mas o meu tesão era fazer a coisa presencial, que eu queria fazer com as pessoas ali na hora e tal. Só que foi importante também eu ter tirado essa coisa do presencial, porque eu tive que reformar o discurso para duas outras formas. Um curso online, que é audiovisual, e outro livro, que é escrito. E aí o curso online tem 7 horas e meia, 47 aulas, e eu explico ali como isso é aplicado na vida da pessoa. Tudo que a gente falou agora no começo. Relacionamento humano, seja amizade, seja profissional, seja relacionamento amoroso. Persuasão, o que é persuasão? Persuasão não é você levar vantagem, é você identificar como você, nessa conexão com outra pessoa, pode gerar um ganho para os dois. Isso é a persuasão. Isso é bonito. Os dois ganham, cara. Win-win. Exatamente. Porque quando você... O maior malandro é o cara honesto. Santo Agostinho tem uma frase parecida, não sei exatamente. Se o malvado... Eu não sei exatamente, mas ele fala a mesma coisa com o mesmo sentido. Se você soubesse quando te faz bem fazer o bem, você só faria o bem. Até se você tá triste, sei lá, às vezes sem motivo ou por um motivo que você não identificou ainda. Se você faz alguma coisa boa para alguém, você se sente melhor. Você nunca percebeu quando você dá um presente para alguém, você escolheu, aí você fica esperando a cara da pessoa. Aí a pessoa fica feliz, você fica feliz. Porque a gente, é aquilo que eu falei no começo, a gente é bom, a gente quer fazer as outras pessoas bem para as outras pessoas. Todo mundo quer ser feliz, né? Sim. Elcio, todo mundo quer ser feliz. E a maioria não sabe como. Tá tentando, tá todo mundo tentando de algum jeito. Alguns de uma forma meio difícil, né? Meio infeliz, acaba atrapalhando o outro. Mas, pô, é isso. A maioria das pessoas são boas. São. Fazer o bem sempre multiplica a alegria no coração. Sim. É impressionante, eu sou da rua, assim, né? Eu ando na rua, converso com todo mundo. Tem um dia da semana que eu pego o metrô e faço as coisas a pé, porque eu quero viver o mundo. Uhum. Sabe? A gente sai do Brasil pra pegar um metrô lá em Nova York, que é muito pior. Sabe? Ou vai lá pra Paris, pega em São Paulo, conversa com as pessoas. Sim. Tem tanta gente legal pra conversar.
Eu não vejo você, mas tenho certeza que você fala com todo mundo. Eu falo com todo mundo. Eu tenho até minha roupa do metrô, né? Porque como eu sou menina, eu coloco um capuz, às vezes, tipo assim, se eu tô andando na rua, não sei o quê. Né? Sim. Coisas de menina, desde pequenininha. Mas eu bato papo com todo mundo. E tenho certeza que isso é uma coisa que vai abrindo a sua cabeça, tem novas percepções, novas ideias. Eu costumo dizer que a gente tá começando a acontecer um fenômeno meio ruim ultimamente, que é o seguinte. Vamos supor, você passeia bastante aí a pé, conversa com pessoas diferentes e tal. Você pode ter uma ideia sua, você pode aprender alguma coisa com outra pessoa e por aí vai. Mas vamos supor que você queira escrever uma história de um livro, fazer uma peça de teatro, sei lá. Às vezes você encontra na rua um personagem, né? Sei lá, o Chico Anísio tem 200 mil personagens lá que ele fez. Ele descobriu esses personagens observando alguém ali, aqui e acolá. O que está acontecendo agora é que a gente está começando a criar em cima, não da realidade, seja do que alguém que está simulando a realidade. Então a gente cria, parte do princípio da criação, ou através de uma série, de um filme, ou de um post que alguém fez no Instagram, que não é mais a verdade. Porque as pessoas estão interagindo cada vez menos. Não, isso é um perigo. Cara, pra virar uma depressão, uma melancolia... As pessoas estão em depressão. Então. As redes sociais são o maior símbolo de que as pessoas estão em depressão. Se as pessoas não estivessem em depressão, elas não estariam postando foto o tempo inteiro na internet. Isso é a maior prova de falta de autoestima. E aí, sabe qual que é o desafio nesse momento em saber quando a pessoa está bem ou não? É porque também o mercado de trabalho, se você for artista, você é obrigado a estar presente. Uhum. É parte da cobrança do que você faz, cara. Uhum. E aí, como é que você sabe quando a pessoa, um amigo, sei lá, será que meu amigo tá bem ou ele tá fazendo por causa do trabalho? Tanto post, sabe? Pra mim, as redes sociais não são a régua de nada. Na verdade, é só uma forma, na minha visão, de ver alguma coisa que está querendo promover na área profissional. Mas não dá para saber de verdade se o cara tá feliz ou não. Quantos relacionamentos, casais você vê que tá uma porcaria no mundo real, mas na Instagram, nas redes sociais tá tudo bonitinho. Não é... Isso é a maior mentira. Porque as pessoas acreditam, porque a imagem é muito forte. Né? Igual as novelas antigamente, hoje em dia um pouco menos, mas... As pessoas viam um vilão na novela, batiam na rua. Porque a imagem é muito forte. Né? Total. O audiovisual é muito forte. E agora a gente está entrando num novo capítulo disso, que é a inteligência artificial, gerar imagem real que não é real. Então a gente vai se basear numa mentira cada vez mais a gente está se baseando na mentira, interpretando a mentira como realidade, e isso deturpa a nossa percepção de realidade e faz a gente ter uma cobrança, uma frustração muito maior. Então é por isso que as pessoas precisam entender isso, mas não adianta, a imagem é muito forte. Quando você vê, você não duvida do que você está vendo. Eu estou vendo, é isso, é verdade, não tem como você... É igual um filme, você vê um filme, você sabe que é um filme, mas aí você se emociona, você chora, porque aquilo te toca, naquele momento você acredita, você é envolvido por aquilo. Então... as pessoas vão ficar cada vez mais nisso. Por isso tem que tomar cuidado com eu falo, a rede social é um perigo. Que nem antigamente o pessoal não falava nada do cigarro e começou a falar. Eu acho que esse negócio... Eu tenho, assim, isso aqui... Por exemplo, eu tô aqui. Eu abri isso aqui, vai ser uma coisa de uma falta de educação surreal, quase como se eu arrotasse na sua cara daqui a uns anos, eu acho, entendeu? Uhum. Vai ter uma percepção disso, de que você pegar o celular na frente das pessoas é uma coisa... Mas para isso a gente precisa ir para o extremo. Digital, total, sair, talvez, da interação humana para, levar aquele choque. Nossa, eu preciso de pessoa. Então, mas é o que a gente Será? ainda é um pouquinho melhor. Mas você pega uma galera mais nova, é exceção quem não é. Tem quem não é. Tem uma galerinha mais nova que sabe conversar, que sabe falar, tá antenado, consegue... no seu perfil, que sabe conversar com todo mundo, entende pessoas diferentes, mas a maioria das pessoas são pessoas adolescentes de apartamento total, né? Que a gente falava, moleque de apartamento, hoje mais do que nunca.
É o apartamento dentro do apartamento, Isso, né? do quartinho dele. Do quartinho, dentro do apartamento. É da cadeira gamer dele. Da cadeira Não é gamer. nem no apartamento. É isso. E aí, assim, eu converso bastante com esse pessoalzinho novo, por aí, assim, na rua mesmo, em circunstâncias XYZ. Eles são mais fofinhos, eles são mais dóceis, mais sensíveis e muito mais suscetíveis à depressão que a nossa geração. Porque a nossa geração é porra louca, né? A gente teve que dar porrada, assim, em tudo. A gente vai existir, não quero nem saber. Rebeldia, movimentos mil, assim. A própria MTV é parte disso, né? Videoclipes e festinhas e fugir de casa. Sei lá, tanta coisa a gente fez, cara. Essa geração tem tudo muito fácil. Assim, não é culpa deles que eles têm tudo muito fácil. É uma questão do momento. Por exemplo, eu fiz um site de vídeos em 2002. Não existia YouTube, não existia vídeo na internet, não existia nada disso. Eu era um moleque. Minha família não é do audiovisual. Meus pais têm oficina mecânica. Tenho nada a ver com isso. Peguei, arrumei uma câmera, gravei, arrumei um microfone, gravei uns vídeos, dei um jeito de converter para o WMV, achei um cara para programar um site, fiz um site de vídeo em 2002. Antes de existir o YouTube, o site dava 10 mil visitas por dia em 2002. Hoje, tudo isso que eu fiz, demorei anos, que quebrando a cabeça, o cara faz literalmente em 1 minuto. Ele pega o celular dele, grava e posta no YouTube. O que eu demorei uma puta de um tempo, gastei uma puta de um dinheiro, um tempo, dediquei anos da minha vida, o cara faz em 1 segundo. Aí ele não dá valor. É fácil pra ele. É tudo que é fácil, é muito você não dá fácil. valor. Ou você quer estudar, descobrir alguma coisa. Você se dedicava a adquirir aquele conhecimento de alguma forma. Hoje ele dá um Google. Ou o chat GPT, né? Chat GPT. Mas até o chat GPT eu tenho usado bastante. Você tem que saber usar. Você pode ter acesso àquela informação, mas para você assimilar, você tem que meio que saber usar. Usar no sentido de aproveitar, desfrutar, usufruir. Mas eu acho que essas facilidades todas tornam tudo acessível, tanto no sentido da tecnologia, quanto os pais dessa galera, que é mais ou menos a galera da nossa geração, que é uma galera... Os millennials. Essa galera que teve filho é uma galera que foi meio bunda mole com os filhos. Que não... deu tudo pros filhos. Filho chora. A nossa geração é que você é um pouco mais nova, mas ainda tá dentro um pouquinho. Não, puxado. Não, mas a nossa geração, que, sei lá, suas amigas... Você não tem filho, né? Não. Mas são suas amigas que têm filho? Várias. Todo mundo já casou. E é tudo pro filho, chorou, toma, tá É. tudo na boquinha. É a nossa geração que fez isso também com as crianças. Também a gente vai piorando, mas e a deles vai piorar ainda mais. Mas, cara, isso aqui, o teu livro, é algo que vai ajudar a galera. Vai. Porque... Abre aí, depois eu vou... Sabe por quê? Porque, assim, eu adoro livro que é prático. Isso. Sabe? Quando é algo complexo, que é inteligência social, inteligência emocional, o que seja, qual a inteligência for. Cara, obrigada. É legal ter... Olha que legal. Tudo pontual, sabe? Lei 25, seja o que quiser. Olha que legal, abri bem. Não. E a forma de escrever, quando eu escrevi, eu mostrei para algumas pessoas, assim, que já escreviam um livro, e falaram assim, isso não tá uma forma tradicional de escrever. Eu falei, eu sei, é justamente assim que eu quero. Porque se você... a gente tava falando da geração. Ele é um livro que essa galera mais nova consegue ler. Porque ele tá escrito de um jeito... As ideias, isso também tem a ver com a parte de comunicação de televisão, de você ser mais direto. Acessível. Cara, o ser acessível é o mínimo que a gente tem que ser. Sim, sim. Quem trabalha com comunicação, se não for acessível, cara, esquece. Você vai falar com quem? Com 10 pessoas, 15 pessoas. É aquele papo que quando a gente tá na faculdade, você vê, ou o cara vai virar um acadêmico, É. ou vai fazer cinema para um festival de meia dúzia, ser aplaudido lá para 3 pessoas, mas não acontece nada. Ganhar um prêmiozinho legal, né? Botar o Brasil ali, né? Não, mas botar o Brasil também nas listas aí de premiação internacional. É. Acho que, ó, desfrute o que é diferente, Lei 23. Isso. Adoro. Nossa, eu vou devorar esse livro aqui. Você vai adorar e você vai ler em um dia. Porque assim, ele é muito fácil. E se você não lê em um dia, você consegue pará-lo de ler. Porque assim, são 28 leis e tem 4 capítulos de introdução. Só que como as leis são 28, então é 3, 4 páginas você
isso tem a ver também com a comunicação. Como eu fazia os meus vídeos na televisão, eu falava assim, será que as pessoas fazem diferença entre homem e mulher no atendimento? Vamos ver. Aí eu falo, existem dados que dizem que a mulher... Aí eu criei uma expectativa, desenvolvo essa ação com câmera escondida e no final eu entregava um resultado. De 10 pessoas testadas, 7 fizeram diferença. Aí era assim. Então aqui eu entrego 28 leis, que elas são abertas e entregues em 3, 4 páginas. Então você aprende uma lei, entende o princípio dela, às vezes tem até uma história pessoal que eu conto. Então é rápido que você cria a expectativa e você entrega na hora. Aí você cria uma nova, entende? E outra, cada vez mais aumenta o número de TDAH no mundo, né? Sim, exatamente. ADHD, né? Transtorno do déficit de atenção, gente, é algo que todo mundo tem um pouquinho. Esse meu TikTok ali. Você tá vendo ali, tá passando um cara explicando a teoria da relatividade, aí você passa, tem um cara caindo no chão, aí você passa, tem uma mulher rebolando a bunda. Tipo, uma coisa não vai juntando com a outra, assim, sabe? Nossa, é muita... É isso. É isso. Então, assim, o livro, hoje em dia, para você conseguir parar e ler, cara, tem que ser muito... Tem que querer muito, né? Sim. Se interessar. Mas eu acho tão importante a gente conseguir terminar um livro, começo, meio e fim. E falar assim, tá, eu não sou uma expert no assunto, mas eu sei, tô menos ignorante sobre, sabe? E o livro ainda é o lugar para isso, porque você faz no seu tempo, você pode voltar, ninguém tá te julgando. Tem o cheirinho, tem o toque, tem o contato, é uma coisa tão humana, né? Outro dia eu tava quase comprando aquele Kindle. Sim. Aí eu falei, cara, será? Eu tô quase me rendendo a um Kindle, né? Mas eu adoro o papelzinho. Mas você pode também ler no tablet o Kindle ou no próprio celular. Mas eu quis fazer o livro físico, né? Adorei. Porque eu acho que fica uma coisa que às vezes, vamos supor, você tem lá o seu Kindle e tal, e aí passa um tempo ele fica igual antes o disco físico e o Spotify. Você tem lá, mas quando ele tá ali, aqui tem a decoração, aqui tem as coisas, se você vai na casa de alguém, tá lá, por que é isso aqui? Deixa eu ver. Que legal. Essa coisa do físico, né? É muito importante. O livro é muito bom, de tocar, de marcar. Sim. Lê essa página aqui. Sim. Depois, com certeza, eu não paro mais com o livro sozinho, assim, na minha casa, só pra mim. Eu repasso. E aí, galera, lê aí, vai passando. Porque energia parada, cara. Sim. Não é legal. Mais pessoas precisam saber, mais pessoas precisam conhecer coisas boas. E mais do que nunca, as pessoas estão precisando de ajuda. Sim. E aqui, a gente tá falando um negócio de ser muito acessível. Então, é uma coisa que no final você entende, a gente falou disso aqui já. É um livro que vai ajudar o cara que tá lendo, vai fazer bem para ele vai colher frutos disso, né? Então, eu coloco aqui principalmente como se comunicar e convencer pessoas, para se relacionar, interação, eu explico isso, como isso mudou a minha vida quando eu entendi muitas coisas. Mas também no final você vai entendendo durante o livro e durante as leis que esse que foi o que eu falei aqui já, que esse melhor para você, o que vai te fazer bem, é uma atitude positiva para os outros também. Sim. Sabe? Claro, porque não se faz relação sozinho. Exato. Então é uma coisa que é um livro positivo nesse sentido. Você vai descobrir como sua vida ser melhor e esse caminho para sua vida ser melhor vai acabar fazendo melhor para as pessoas ao seu redor, entende? Bom, você já escreveu um livro? Já plantou as árvores? Já. Não teve os filhos só. Você quer ter filhos? Quero, mas ainda não... Você vai ser um pai divertido, você sabe, né? Minha namorada é mais nova, então tranquilo. Ela tem 28. Então tenho... Não, eu tenho 41. Se ela tivesse a mesma idade que eu, estaria mais corrido. Aí tava, tipo assim, mozão, tem mais 3, 4 anos, cara. Exato. A não ser que congele e tal, porque hoje em dia a tecnologia eu tenho amigas minhas da minha idade que estão tendo filho agora. Hoje em dia, né, você consegue ter mais tarde. Você não tem medinho de ser pai, colocar uns filhos no mundo com a inteligência artificial e, sei lá, o ChatGPT aí, com tudo que pode acontecer? Eu acho que tem o futuro aí é muito incerto e porque assim, qual que é o problema de você ter um filho, na minha visão, assim, né, diante de uma... Eu acho que o mundo nunca foi certo, né? Nem imagina na época da Guerra Fria, todo mundo tem. E agora tem guerra também, né? Mas eu acho que assim, digamos, o pessoal na década de 80, mas estão aí, Guerra Fria, vai ter um filho se tiver uma guerra nuclear, né? Então acho que sempre as pessoas pensaram nisso de alguma forma. Só que eu acho que
cada vez mais... Assim, a partir do momento que você tem um filho, a sua prioridade número 1 e número 2 e número 3 e número 4 até a 10 é o seu filho. E a gente está dando aqui o exemplo de como a juventude tá. Eu acho que assim, cada vez... Também tem uma coisa. A nossa geração, comparada aos nossos pais, e até um pouco da galera um pouco mais nova que a gente conseguia se comunicar um pouco melhor, digamos, entre nós. Essa geração mais nova, parece que eles têm uma distância muito maior com as outras. Você tem... as coisas são muito rápidas. Então, tudo acaba muito rápido. Então, vai tendo um distanciamento. Você entende o que eu quero dizer? Sim, acaba às vezes nem se envolvendo com as pessoas, nem existe, nem cria um vínculo, uma experiência real. Isso, e aí a gente, principalmente com pessoas de uma idade diferente, e aí fica até difícil da gente conseguir imaginar, é o que eu estava falando da empatia, que você não consegue explicar. Quais são as ambições, os anseios, as vontades, as necessidades, as frustrações dessas pessoas mais novas. Porque a gente está muito distante do que eles... Por um lado, a gente está... Eu acho assim, que a nossa geração... Você de que ano você nasceu? 85. Então eu achei que você era mais nova ainda. Quem dera! Eu achei que você era mais nova. A nossa geração... Até um... Por que você foi me perguntar isso agora? Aquela história, cara. Não, porque é o seguinte... É a responsa. Porque assim... eu nasci em 82. Quem nasceu até, sei lá, mais ou menos 90, assim, até de 80, e quem nasceu um pouco antes, assim, 78, 9, 80, década de 80, quem nasceu na década de 80, vai, pra gente pegar uma parte aí ficar mais fácil, é uma galera que nasceu numa época que escrevia coisa no papel, pesquisava na enciclopédia, Barça, mexia no telefone no orelhão, mexeu com aquela tecnologia que hoje é obsoleta. E quando a gente era jovem, adolescente, começou a receber essas coisas novas, e a gente não é nenhum idiota quando vai mexer com tecnologia. A gente sabe tanto quanto os moleques. Vocês não sabem a mesma coisa, talvez até mais que os caras. Aí, só que você pega essa molecada, o cara mais velho que a gente, o cara que nasceu na década de 60, nossos pais, eles acompanham, mas dão uma patinada na tecnologia. E a galera mais nova, eles não entendem algumas coisas que a gente fala. Então a gente é uma geração privilegiada que conseguiu ver, assim, a gente passou pelo meio do negócio. A gente viu os dois lados da situação. Assim. Total, eu me sinto assim. E essa galera mais nova está muito distante É como, pra gente, praticamente, o tempo é maior, mas aconteceu mais coisa. Mas é como pra gente... Para eles, para essa molecada que hoje tem 15 anos, imaginar os anos 80 é como pra gente imaginar o começo do século 20, 1900 e pouco, porque é muito longe. É muito longe. É muito longe. Não sei lá, 40, 50 anos, mas pra eles parece que é 100. Não, eles não sabem nem o que é MTV. Não, hoje sabe, MTV é o canal dos reality show pra eles, né? Não, mas a nossa MTV, não, tipo assim, sabem, VMB e os VJs e videoclipes. Cara, videoclipe era outra... Meu, a gente assistia videoclipe na televisão, não era na internet. Sim. A internet chegou a ser discada. Eu falo, cara, eu sou um dinossauro. Eu tava me sentindo um dinossauro, assim, sabe? Meu, quantas vidas eu já vivi, quantas... Sim. Cara, eu sou uma millennial. E eu converso com o pessoal, o Gen Z aí, eu acho eles tão fofinhos. Eu falo, cara, eles são doces, só que eles são todos protegidos. Como é que a gente ajuda eles, sabe? A ter uma vida com mais qualidade e criar um lugar mais gostoso de se estar. O que eu acho do problema, tem várias coisas assim, mas esse discurso dessa galera, eles não sabem respeitar hierarquia. Todos eles querem ser empreendedores. Ninguém quer ser empregado. Já percebeu? Cara, eu não sei se tu tem tanta experiência pra falar, sabe? Todos não, mas boa parte. Mas a gente também já era assim, não era? Um pouco rebeldezinho? Putz, que eu trabalhei, quanta empresa eu trabalhei, eu escutei um monte de chefe me dando esporro. Assim, não são todos, tá? A gente encontra uma molecada dessa geração que tem uma cabeça mais parecida. Eu fui recentemente em entrevistas para estagiário lá na rádio, mas é a minoria mesmo, assim, que é mais ligado e tal. A menina até falou lá, pô, meu, vocês fazem comunicação. A menina que a gente chamou.
Eu falo na minha classe, vocês fazem comunicação, mas vocês não sabem nem se comunicar entre vocês? A menina falou, e era isso. Ela era diferente. Mas essa geração tem essa dificuldade de se comunicar, enfim. E como vai ficar agora que acabou a pandemia? Tá pensando em fazer um retiro de inteligência social? O que você tá pensando em fazer? Como é que... Conta aí os planos. Então, o livro é novo. Onde que tá vendendo? Você já lançou oficial? Eu não fiz um evento de lançamento, vou te falar por quê. Mas, quando que você lançou? Uns 2 meses, mas eu não fiz um lançamento. Só tá disponível na Amazon e nas livrarias. Você tá um pouco humilde, né? Você tá assim, low profile. Por quê? Porque eu não queria fazer um evento de lançamento, porque aí vamos supor que eu fiz um evento de lançamento. Vai lá, na livraria tal, lá, não sei o quê. Aí eu vou chamar todo mundo. Vamos supor, chamar todo mundo. E hoje em dia, as pessoas têm cada vez menos tempo para ir nos lugares. Ah, mas eu vou ainda, viu? Então, você pode ser que fosse. Mas quantas pessoas que não iriam? E aí, o que eu pensei? É melhor eu criar uma situação que tem a ver até com o livro. Para cada pessoa que eu vou entregar isso aqui, entendeu? Então, cada vez... Um aniversário. Isso. Tô vindo aqui, tô entregando para você. Mas as pessoas que não te conhecem, querem estar com você, querem prestigiar, querem que você escreva uma dedicatória... te acompanham aí. Eu acho que seria legal você fazer um dia de autógrafos, uma tarde. Pode ser, mas ele tá nas livrarias físicas, na Paulista, na Livraria Cultura, Livraria da Vila, e também tem disponível na internet. Tem o meu site, inteligenciasocial.com.br é meu site, né? É seu? E aí entra sempre lá, à frente você, né? Sempre ligeiro. Eu tenho cada domínio aí, todo mundo sabe, sou dono de quase todos os domínios. Você guarda não, é verdade, isso é mentira. Vende? Eu não vendo, mas vamos supor, às vezes fala uma coisa muito óbvia, tipo, sei lá, uma coisa muito óbvia, eu falo... Toemcasa.com.br. Isso, por exemplo. Eu registro, depois eu vejo o que eu faço. Por exemplo... Já vendeu algum domínio? Já tentaram comprar, mas eu não vendi. Sabe você é colecionador de domínio, então? Você é essa pessoa... Nunca tinha pensado nisso. Você é essa pessoa que fica segurando os domínios da galera. Sabe um que eu registrei? Do nada. Esse domínio é bom. Esse domínio é bom, quem quiser comprar. Esse domínio é bom.com.br? Esse também, esse eu não registrei não. Mas olha o domínio que eu registrei. Eu comecei a ver que de final de semana, assim, todo mundo jogava no Google bar com telão pra ver jogo. Bar com telão. Aí eu registrei barcomtelão.com.br. Você é um empreendedor do invisível, do metaverso. Daqui a pouco você abre seu bar com telão no metaverso. Porque eu pensei, depois eu posso fazer um site de todos os bares com telão, quem quiser cadastrar o site lá, mas eu não faço. Esse é o meu problema. Você tem muitas ideias. Esse é o meu maior problema. Você sofre por excesso, que nem eu. Eu fico às vezes aflita. Eu falo, cara, mas aí eu tenho 3 músicas pra escrever, que eu já escrevi. Isso. Aí eu tenho, não sei o podcast, aí eu peça. Só que assim, eu ainda não terminei de plantar mil árvores, não comprei ainda minha bicicleta e não lancei um livro ainda. Então assim, eu fico, às vezes eu me paraliso. E falo, tá, tem uns domingos que eu falo, não faço nada. E eu não sinto culpa. Eu também não sinto. Porque excesso de coisas, assim, de segunda a sábado, é um excesso na minha vida que eu falo, ai meu Deus. Mas domingo eu gosto de não fazer nada. Eu odeio ter que me mexer no domingo. Cara, é isso. Eu odeio. Assim, pra mim, domingo, nada, por favor. Nada. E é isso que você falou. Eu começo várias coisas ao mesmo tempo. Que tem o livro já tinha começado há muito tempo. Mas até que eu escrevi ele rápido. Na verdade, ele já estava pronto fazia tempo. Eu demorei pra... Vamos postergar, né? Porque aí começa a pôr outra coisa na frente. Pensa. Eu tenho 41 anos, mas se eu conto as coisas que eu fiz, parece que eu tenho 100, porque foram muitas coisas diferentes. Você também, música, assim, teatro, televisão, internet. Então, eu costumo dizer o seguinte. Quando eu era mais adolescente, eu não tinha nenhuma ambição profissional, nada disso. Só queria se divertir, né? Só queria me divertir. Exato. Em algum momento tive que escolher a faculdade, eu acabei escolhendo rádio e TV, resumindo. E aí eu comecei a querer ir pra frente das câmeras e tal, e meu sonho era ir pra MTV, eu fui e as coisas foram indo e tal. Você ainda realizou, e eu que nunca consegui ter um programa lá dentro. Eu falei com o Zico Góes 2 vezes, falei, cara, você precisa de uma mestiça lá dentro, de japonês. Você tem Léo Madeira, você tem todo mundo ali representando, tem ruivo, tem loiro, tem não sei o quê. Você não tem mais japonês. O que o pessoal não entende é que a MTV era tipo o YouTube, só que pra 10, 20 pessoas. Era um YouTube que só cabia 20 pessoas. Era um YouTube de...
E aí, só que antes disso, minha mãe conta, eu lembro, eu ficava pedindo a revista Playboy, eu quero a Playboy, não sei o que, um dia meu pai me dava Playboy, não sei o que. E aí eu fui diretor da Playboy Brasil durante um ano, tipo, sabe essas coisas que você vai parar, você não sabe nem como você foi lá? Porque você começa a focar no negócio, porque assim, ir pra TV já era um objetivo, demorei pra cacete pra conseguir entrar na MTV, mas eu consegui. Mas na Playboy, entrar na Playboy, eu fui o único embaixador da Playboy Brasil da história fui eu. Porque nos Estados Unidos teve o Pitbull, teve outros caras. Porque, não, combinava muito com você, porque a editora Abril não tinha embaixador. O embaixador surgiu depois. Porque a Abril, como a editora, eles não queriam que tivesse não queriam vincular uma pessoa. Uhum. E aí depois... E aí foi só no último ano, em 2016, aí não tava. Então eu falei, cara, e foi por pouco que eu não fui lá pra mansão do Hefner, tá? Foi muito por pouco, porque as coisas deram meio errado lá. Não deu nada errada, vai. Não, no final você tem que pensar assim, deu certo. Ah, sim, mas assim, eles foram teimosos no sentido tá. de não, os donos, de não entender o que eu tava falando da migração pro digital. Uhum. Sendo que eles queriam que eu vendesse a revista, e eu aumentei a quantidade de assinatura digital. Mas assim... Eles estão voltando lá agora, nos Estados Unidos, e vai ser tipo um OnlyFans, mas é só o mesmo nome, sabe? É tipo a MTV. MTV é o mesmo nome, mas não é mais a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Aquilo que foi... Não será mais. Não será mais, e a galera não consegue entender, né, o que é isso. É tipo... Sei lá, não sei fazer um paralelo, mas, por exemplo, quando você era criança, o que você assistia mais de programa? Chaves. Chaves? Não, aqueles desenhos... Chaves, vamos pegar Chaves. Vamos supor que aí, por algum motivo, você, em algum momento, vai dirigir o último filme do Chaves lá antes de ele morrer. Você tá entendendo? É tipo uma coisa assim. E eu tive uma história com o Chaves, com o X-Perito, com o Roberto Bolanhos. Não sei se você sabe dessa história, porque foi na época do Legendários. Eu queria entrevistar o Chaves, o Roberto Bolanhos. Aí o Joca lá, o produtor, ficou correndo atrás, ele conseguiu. Aí o Chaves lá falou, o Bolanhos, ele era casado com a dona, falou, vocês vão vir aqui em Cancún, na nossa casa, tal. Daí a gente, porra, beleza, comecei a fazer aula de espanhol com um mexicano, que eu queria aprender o espanhol do mexicano. Chegou perto, chegou o Mion, falou, não, quem vai ser o gordo. Eu falei, puta, não acredito, não sei o quê, porque eu que dei a ideia, não sei o quê. Ele falou, não, o seu quadro já é de câmera escondida, não sei o quê. O gordo que faz entrevista, eu falei, tá bom, velho. Faltava 4 dias pro gordo ir, a dona Florinda, ela ligou lá, que ele tinha ficado doente, aí não rolou. Mas assim, essa ia ser a entrevista da minha vida. Não, ia ser. Aí eu ia me sentir no topo do mundo. Tipo, imagina, ir na casa dele em Cancún. Puta. Não, o máximo. Pra mim seria ir na Xuxa, na casa da Xuxa. Então. Porque, né, eu adorava a Paquita, adorava ela, enfim. Isso. Mas, cara, e o que você tem aí pra falar pro pessoal de casa que tá começando, querendo começar o próprio canal no YouTube, querendo se expressar, querendo contar a sua história, enfim, começar aí no audiovisual do digital? Eu acho que assim, hoje, aquilo que a gente acabou de falar sobre a facilidade, tem essa facilidade tecnológica, só que muitos podem dar certo, porque é aquela coisa de probabilidade. Se você joga um monte lá no meio, algum vai dar certo, porque alguém vai se destacar lá. Mas se você quer aumentar as suas possibilidades de conseguir isso, né? Se você quer se destacar nessa multidão, você tem que se preparar, de alguma forma. Então você tem que ter referências de outras pessoas, entender como essas pessoas chegaram nesse lugar e criar a sua forma, não é copiar, porque essa geração não tem vergonha de copiar, eles acham que é assim que se faz. Né? Eles veem um negócio e chama de trend, o que é copiar, o que a gente tinha vergonha de fazer. Então você pegar, ter referências, assistir conteúdos diferentes, ler conteúdos diferentes e você entender como você cria o seu próprio conteúdo em cima da sua identidade, do que você acredita, do que você gosta, de quais são os seus talentos e do que você se identifica no sentido de tudo. O que você faz com prazer, né? Do que você fala, como que funciona isso, né? E aí buscar uma forma de você fazer isso de uma maneira que você vai fazer se divertindo. Se você fizer se divertindo, você vai ser o melhor. Mas para você conseguir fazer se divertindo, também você tem que ser o melhor antes, tá entendendo? Você só vai conseguir fazer se divertindo se você for bom. É meio que o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha.
E para Acho isso que foi o ovo, viu? entendeu? Já tem a resposta. Não, falam que por conta é o ovo, porque o ovo veio antes da galinha do que dos dinossauros e tal. Mas se você... Então se prepare. Por exemplo, aqui eu estou passando a minha experiência, a minha visão do meu aprendizado em mais de 20 anos com comunicação e outras coisas. Então isso aqui vai ser um atalho para muitas pessoas. Eu não sou o único atalho, existem outros atalhos, outras pessoas escreveram livros e tentaram passar os conhecimentos dela adiante. Então, se você pegar e estudar, se preparar e não copiar outra pessoa, entender, entendi. Usa então, como referência, né? Isso. Cria o seu. Exato. Então, por exemplo, eu peguei, cometi alguns erros. Tá aqui onde eu aprendi com os meus erros. E talvez você vai ler aqui, você não vai cometer o mesmo erro que eu. Você vai pular essa etapa. E esses são os meus, mas tem de outras e outras pessoas por aí. Elcio, eu não queria que acabasse. Foi bem rápido, passa rapidinho. Passa muito rápido, porque você tem muito assunto, a gente tem muito assunto. Sim. E acho que quanto mais vai passando o tempo, as mudanças estão muito rápidas. Sim. Cara, são várias vidas em uma. Se a gente conversar daqui 6 meses, a gente não vai acreditar o que vai ter mudado já. Não, já, porque... Putz, a cada dia, Sim. uma nova vida, uma nova realidade, uma nova percepção. E eu falo, cara, é o que você falou, sabe? Eu sinto que eu vivi já uns 80 anos. Eu falo, acho que eu tô um pouco cansada. Mas acho que é excesso de estímulo, sabe? Aí eu falo, não, esquece isso, vai. Vida nova. Só precisa dormir, desligar. Isso, dormir é importante. Aí eu faço uns retiros de silêncio, assim, final de semana, 2 dias sem falar, sem escrever muito, sem postar. Aí fala, tô zerada, preciso de novos estímulos. Sim, essa roda gigante. Gente, sigam o Elcio Coronato, @Elcio Coronato. Tem sempre coisa boa, tem sempre novidade. Muito obrigado, Margie. E sucesso aqui no seu meu podcast, novo projeto aqui. Obrigada. Foi um prazer recebê-lo e eu quero te chamar mais vezes. Com certeza. E, por favor, cria seu podcast de novo. Não vejo a hora de ter um canal de TV do Elcio. Falou, o seu canal. Eu falei, o canal no YouTube já tá lá. Falou, não, um canal de TV mesmo. Eu pensei, vamos ver. concessão. Vamos ver se o Silvio Santos vende pra mim o dele. Porque tem que pensar, ele vai ter as herdeiras ali, mas quem que vai tocar mesmo o negócio quando ele não tiver? Sim. Vamos ver qual que tem a rede TV aí, deve estar mais barato. Cadê? Não, mas eu acho que você tem mais cara de Silvio Santos. Pegar ali, você ia deixar o SBT... Fica a dica, Silvio. Vamos ver, vamos negociar. Obrigada, gente. Até a próxima. E é isso. Obrigadão, Elcio. Obrigado, Margie.